Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. A Dona Francisca veio à consulta por ter dor no punho direito, fruto de uma queda ao caminhar. E considera que tem uma fratura, pelo que insiste com o médico para que este lhe prescreva um raio-x. Haverá alguma regra clínica, tipo um score, que possa ajudar a excluir uma possível fratura nos traumatismos do punho, prescindindo-se assim do raio-x? Caros colegas, esta pergunta pertinente surge no contexto de um artigo que li, um artigo publicado no The American Journal of Emergency Medicine em abril deste ano, com o título External Validation of the Deformity Edema and Pain in Pronation Model for Predicting Wrist Fractures. O objetivo então deste estudo foi realizar a validação externa do modelo de deformidade, edema e dor com pronação que determina a necessidade de radiografia em doentes com traumatismo do punho. É um estudo pertinente e interessante, no qual foram incluídos 391 adultos que se apresentaram no serviço de urgência de um único centro académico com lesões agudas no punho, mas sem fratura óbvia, por exemplo, sem fratura exposta. Os clínicos, treinados para examinar os punhos usando este modelo, avaliaram cada participante e determinaram a necessidade ou não de radiografia como exame complementar de diagnóstico. Todos os doentes fizeram radiografias, que foram analisadas depois por um ortopedista cego em relação à informação clínica, ou seja, os ortopedistas não tinham observado os pacientes, nem sabiam de nada sobre a lesão ou os sinais observáveis no punho dos pacientes. Quando os clínicos suspeitavam de uma fratura, mas a radiografia não a detectava, era pedida adicionalmente ainda uma tomografia computadorizada. Dos 391 adultos, 170, ou seja, 43,5%, tinham realmente fratura, sendo mais comuns as fraturas do rádio distal, 35%. Analisando os resultados globais, o modelo deformidade, edema e dor com a pronação apresentou uma sensibilidade de 98,7% e uma especificidade de 27,6%. Ora, o que é que isto significa? Bom, o facto de termos uma sensibilidade tão elevada, 98,7% é notável, faz com que este modelo seja uma excelente ferramenta de exclusão de fratura. Sempre que falamos destes termos, sensibilidade e especificidade, eu lembro-me de dois acrónimos muito úteis, o SNOUT e o SPIN. E o que querem dizer estes acrónimos? SNOUT significa que se estivermos perante um teste de elevada sensibilidade, sensitivity, se o resultado for negativo, it rules out. Portanto, se estivermos perante um teste de elevada sensibilidade, se o resultado for negativo, ele exclui o diagnóstico. Por outro lado, o SPIN significa que se estivermos perante um teste de elevada especificidade, specificity, se o resultado for positivo, it rules in. Portanto, se estivermos perante um teste de elevada especificidade, quando o resultado é positivo, ele confirma o diagnóstico. Por outras palavras, com esta elevada sensibilidade deste modelo, podemos dizer que perante a ausência de edema, deformidade ou dor com a pronação, é altamente improvável que o doente tenha uma fratura, podendo então prescindir da realização do raio-x. Os autores estimam mesmo que a utilização deste modelo reduziria a realização de raio-x em 16%. O modelo, por outro lado, já não é tão bom a confirmar a presença de fratura, caso haja deformidade, edema ou dor com a pronação, pois a especificidade, essa foi baixa, como já partilhei convosco. E cá está, um modelo bastante simples
e que poderá ajudar o médico da Dona Francisca a explicar à paciente porque é que ela não necessita de realizar o raio-x. Um modelo, no fundo, muito simples, prático e que pode ser muito útil quando avaliarmos traumatismos de punhos. Se não existir edema, deformidade ou dor com a pronação, então é muito pouco provável que a pessoa tenha uma fratura do punho após um traumatismo. Caros colegas, antes de terminar, quero apenas recordar, enviem-nos um áudio com uma questão para o nosso podcast. Enviem pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar. Tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast da MG Familiar. No áudio, deixem o vosso nome, a especialidade, o local de trabalho e, por favor, não exceder os 60 segundos. E desde já, muito obrigado por esses possíveis áudios, ficamos à espera e recordo ainda que estamos a preparar a primeira gala MG Familiar, onde vamos entregar os prémios Médicos de Família de Ouro. Tomem nota na vossa agenda, dia 10 de janeiro, às 21h30, na Ordem dos Médicos, no Porto. Contamos com a vossa presença e abriremos em breve um formulário para as vossas inscrições para quem deseja estar presente. Muito obrigado por estarem aí desse lado e por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem e até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.